Olá, bom dia, bem-vindos ao Multiplique deste sábado. Hoje conversaremos com o presidente do IDT-SEMA, o Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, o Bruno Mori. Falaremos sobre o empreendedorismo no setor do turismo e também de novas oportunidades que o nosso país pode ter a partir de 2023, com a regulamentação dos jogos. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Daniel. Parabéns pelo sucesso. O programa faz toda a diferença. Empreendedorismo é o que nós precisamos para o Brasil crescer. É verdade. A gente vem de uma cultura, né, Bruno, onde o empreendedorismo ele é muito recente. Nossas escolas, nossa educação foi sempre pautada em ser um bom assalariado, em ser um bom funcionário para crescer na carreira. E de uns tempos para cá, essa nova geração desafiou isso e começou a empreender, começou a criar startup e começou a realmente criar novos modelos de negócio. Então vou te perguntar nessa linha, o que o IDT-SEMA faz nesse sentido? Como é que ele desenvolve empreendedorismo no ramo do turismo? No ramo do turismo, o que nós fazemos? Primeiro, nós criamos planos diretores de turismo para cidades, para se planejar para os próximos 4, 8, 20 anos. Depois, estudo de viabilidade para construções de novos empreendimentos. Pode ser um resort, pode ser um parque temático, um centro de convenções, ou mesmo desenvolvendo eventos, como nós estamos, por exemplo, na Expo Turismo Meon, né, que está sendo realizado aqui em São José dos Campos. Então, são eventos que trazem para as pessoas oportunidades de empreender, de fazer uma pousada, de construir um grande hotel, um restaurante, um bar ou ser um organizador de evento, para poder crescer e aí com isso puxar a economia para cima. Interessante, acho que ficou bem claro agora o trabalho do IDT. E uma outra pergunta, Bruno, sobre o Brasil, né? Nós somos um país rico em natureza, em diferentes relevos, diferentes climas, e eu vejo que muitas vezes a gente não desenvolve todo o nosso potencial. A gente vai falar já sobre regulamentação dos jogos, mas além dos jogos, você já é uma pessoa experiente nesse setor. Como você vê o Brasil se posicionando nos próximos 10 anos em relação a turismo? Que áreas devem crescer, que áreas devem se estruturar? O turismo como fator de desenvolvimento econômico, colocando como política pública, assim como está a agricultura. E que países que fizeram isso? Por exemplo, na Europa, a Espanha investe 500 milhões de euros por ano na divulgação e promoção turística. O que significa? Eles têm fan tour, têm press tour, têm leis de incentivos, facilitando toda a economia a se movimentar. Por quê? Porque gera muito emprego. Então o Brasil precisa colocar o turismo como política pública macroeconômica. Se fizer isso, ele vai poder fazer, olha, um programa assim como o seu, que desenvolve, que mostra, ele vai para fora. Um programa que fala das mazelas, muitas vezes eles falam assim, tudo bem, você pode divulgar, que é livre, só que nós vamos contratar os anúncios, porque nós queremos montar uma imagem positiva. Então tem programas de fortalecimento. E o turismo envolve mais de 52 cadeias diretas, né? Vem desde os hotéis, vem os locadores de veículos, vem toda a parte de logística, alimentação, cultura, entretenimento, esporte, né? E com isso, o comércio como um todo, né? Porque se uma pousada está cheia, ela não vai comprar no atacadista, ela vai comprar no supermercado do lado, né? Então, e começa a circular na hora todo o dinheiro. E o Brasil é o primeiro do ranking mundial, de acordo com o Fórum de Davos e com a Organização Mundial de Turismo, com o primeiro em potencial de recursos naturais para o turismo do mundo. Mas somos só o 44º em termos de exportação. Nossa, que potencial então, enorme. Temos muito de crescer. Nós temos já uma oferta, por exemplo, na hotelaria de 191 mil apartamentos só no estado de São Paulo e 540 mil apartamentos em todo o Brasil. Se a gente falar de carro para alocar, tem 1,2 milhões de carros para alocar. Se a gente considerar feiras, 85% das feiras são localizadas dentro do estado de São Paulo e movimentam 16 bilhões de reais só nas feiras, para ter uma ideia e quanto pode crescer. Então hoje nós temos, em termos de população brasileira, basicamente em torno de 70 milhões de pessoas que viajam a negócios ou a lazer, mas temos 220 milhões. E se tivéssemos 150 milhões de brasileiros viajando e consumindo no turismo? E essa geração mais nova, que pensa diferente, ela está deixando de ter o carro, muitas vezes, para fazer uma viagem, para viver uma experiência, para curtir. Então, esse novo fenômeno das mídias sociais fez com que cada vez mais o turismo de lazer tenha evoluído e a pessoa queira viver novas experiências. Quando o entrevistado é bom, a entrevista fica super didática, fica fácil de entender realmente o potencial do nosso turismo. E você pautou 2 pontos que eu acho muito importante. O primeiro é essa questão da nova geração, que consome mais serviços, consome mais experiência. E a gente vê isso acontecendo aqui em São José. Novos restaurantes, spas, salões de cabeleireiro abrindo com um serviço agregado maior e melhor, e as pessoas consumindo e pagando por isso. Isso é um fenômeno que ajuda realmente o turismo, sem dúvida nenhuma. E o outro ponto é o potencial do nosso mercado.
somos muitas pessoas e a gente tem muito que evoluir. Quem aí tem a oportunidade de viajar para o exterior, às vezes sente. Vai visitar talvez uma beleza natural, um monumento e você fala, mas espera aí, lá no Brasil eu tenho até melhor. E a gente ainda não consegue trabalhar muito bem essa questão. Pessoal, vocês estão gostando da entrevista? Esse aqui é só o primeiro bloco, a gente volta já já com o Bruno Mori para falar sobre regulamentação dos jogos no Brasil, uma pauta super importante para a nossa economia, turismo e desenvolvimento do nosso país para as próximas décadas. Fica aqui conosco, já voltamos. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Estamos de volta no segundo bloco do Multiplique com o presidente do IDT, Bruno Mori. Falamos no primeiro bloco sobre o potencial do Brasil em se tornar uma referência no turismo mundial. Bruno, agora a gente vai pautar um assunto muito importante que as pessoas com certeza já ouviram falar nos últimos anos, que é a regulamentação dos jogos no Brasil. Eu vou começar por um pequeno ponto e a gente expande. Essa semana a gente fez um especial da Copa do Mundo, falou como a Copa do Mundo gera de receita para os patrocinadores, para a própria FIFA e os sites de apostas esportivas que estão cada vez mais presentes. O que essa regulamentação dos jogos muda, para começar, com os sites de apostas esportivas? Então, nós temos agora uma grande oportunidade no Brasil. Com toda essa gama que nós podemos ter de aprovação, nós podemos ter uma entrada de 70 bilhões de dólares de investimentos. E começando a Copa Esportiva, ela foi aprovada em 2018, já no final da gestão do presidente Temer, e ela permitiu com que hoje as apostas esportivas sejam um dos maiores anunciantes de TV, patrocinadores de times de futebol e tenham feito tudo isso. E o que acontece agora? A regulamentação para essa lei que foi aprovada em 2018 está pronta para qualquer votação. Então, os sites de apostas esportivas vão poder ter um servidor no Brasil para recolher os impostos e tudo mais, ajudar mais o nosso país. Segundo, essas licenças também vão poder ter as casas de apostas esportivas. Então você vai poder ter, de repente, uma casa de aposta esportiva, que é um esporte bar bonito, para essa nova geração, passando uma música gostosa, passando vários jogos de várias modalidades, 24 horas, que tem o Brasil e o mundo, e depois ele ainda tem um entretenimento e poder jogar, né? Então isso vai ser uma transformação inicial no primeiro ponto da lei que já existe. Entra 70 bilhões em 70 bilhões de investimentos. Por quê? A primeira que já está aprovada é apostas esportivas, e agora foi aprovado já na Câmara dos Deputados esse ano, a Lei 442/91, que trata de cassinos integrados resorts, cassinos turísticos, bingos, cassinos online e até o jogo do bicho. Com esse arcabouço de leis, nós vamos poder pegar e hoje falar, existe jogo no Brasil? Existe, tem Mega Sena, tem a Telecena, e tem Turf e assim por diante, e o próprio as apostas esportivas. Ele vem para o quê? Para pegar o todo e eliminar essa questão do jogo ilegal, que já existe também, né? Bingos, cassinos clandestinos, que não tem nem a VCB de bombeiro, não tem alvará da prefeitura, não recolhe nem contrata formalmente, para poder chegar num momento que vai ter quase uma mescla de 20 bilhões de reais de impostos gerados. E 70 bilhões por quê, Danilo? Por quê? Para fazer tudo isso, primeiro, onde eu vou fazer? Mercado imobiliário. Depois, preciso, como eu vou fazer? Arquitetura e engenharia. E aí vai ter que construir as construtoras. Depois vamos ter que decorar, vamos ter que mobiliar, comprar todos os equipamentos. Estou falando só com equipamento de cassino e jogo. Lâmpada, mesa, telão, televisão, cadeira. A mão de obra para executar um cassino, né? Depois a mão de obra, vamos ter que qualificar quantos colaboradores. Depois da mão de obra, aí começa a entrar a operação de gastronomia, hotelaria, jogos. E aí vamos ter que fazer, vai ter a publicidade.
Hoje é muito importante já a receita que vem das apostas esportivas. As apostas esportivas no mundo, em termos de publicidade, não representam nem 20% do potencial de um cassino, online ou físico. Então você imagina que vai ser o mercado publicitário para todas as emissoras, para todos os programas e para todos os esportes ou a cultura do Brasil. Mas tem um ponto importante também, que é a regulamentação disso. A gente sabe que se deixar uma regulamentação frouxa, você abre espaço para aqueles concorrentes não tão leais, aquele dinheiro que a gente também não sabe de onde está vindo a procedência. Como é que ficou essa regra? Aonde pode ter cassino? Qual é o tamanho do cassino? Como que um cassino pode respeitar a concorrência do outro para ter uma concorrência, vamos dizer assim, ampla e justa? Perfeito, Danilo. Isso foi muito estudado. A lei, ela ficou, primeiro passaram por várias audiências públicas, trouxeram grandes grupos internacionais, grandes especialistas em várias áreas para poder, junto com os 12 deputados que foram fazer a comissão, escrever a legislação. A legislação trata, por exemplo, ludopatia. 1% da população do mundo tem tendência a ter o vício no jogo, ou seja, ser um ludopata. Hoje já tem ludopatas? Tem, mas como não existe o jogo, não tem tratamento. Então 4% do que for arrecadado, tanto nas concessões quanto em tudo que gerar de impostos, vai ser aplicado na ludopatia. A gente vai poder ter um grande hospital ligado a uma grande entidade médica para trabalhar isso e pegando os cases mundiais. Interessante. Para ter uma ideia. Quem vai investir? Como nós estamos falando, o Cassino Integrado Resort é um investimento de 1 a 3 bi de dólar num empreendimento. Você pega, por exemplo, Marina Bay Sands em Singapura, são 2.500 apartamentos, 1.300 arrumadeiras. 800 mesas de pano verde, que são os jogos, né, roleta e tal. Precisa de 3.200 croupiers. 24 horas. 24 horas. 3.200 croupiers vão ter que formar essa população e vai gerar postos de trabalho. Pode chegar a 10 milhões de postos de trabalho. Né? São 10 milhões de postos de trabalho? Essa é a minha nessa cadeia ali de 70. Só nessa cadeia. Nessa cadeia falando dessa evolução. Né? Depois a gente pode estar falando, estamos com 13 milhões de desempregados? Exato. Quase supre. Depois, os cassinos turísticos, o modelo europeu, a América do Sul, são menores, né? Tem que respeitar 100 quilômetros de um cassino grande ou menor para poder se instalar, mas esse pode ter, se vai ter um gigante em São Paulo, de repente um no Guarujá. No litoral, né? Você pode ter um turístico. Você pode ter um turístico em São José, depois você pode ter em Ilhabela, em Campos do Jordão, uma coisa assim. Então vai beneficiar todos. E ainda vem os bingos, só que os bingos não são umas casas também muito fortes em entretenimento, vão poder ter 400 máquinas. E é uma a cada 150 mil habitantes. Então, com isso, todas as cidades, todos os estados vão poder ser beneficiados, vai poder gerar emprego e renda. Já fechou, por exemplo, parceria com o Instituto Federal, para depois fazer uma parceria com as privadas para qualificar em massa, pegando a experiência, por exemplo, da Comissão de Jogos de Las Vegas ou da Europeia, para poder implantar no Brasil. E hoje, o controle, falando de divisas, primeiro, todos esses grupos, eles têm compliance. Eles querem estar no Brasil, mas às vezes tem uma licença em Las Vegas, eles querem correr o risco. Eles têm ação na Bolsa de Nova York, né? Ou numa bolsa chinesa, numa bolsa... Né? Então eles têm que manter um compliance, então eles querem recolher impostos. Eles precisam mostrar um compliance, uma parte que fazer tudo legal. Então isso favorece, porque ele vai ter que ter o vará, vai ter que ter funcionamento, vai ter que recolher imposto, vai ter que fazer tudo direitinho. E além disso, ele vai ter que trabalhar uma boa imagem, né? Então vai trabalhar programas sociais. O pessoal de cultura, tem muita gente que hoje se apresenta na rua, e como vai ter uma grande variedade do bingo, do cassino turístico e tudo mais, ele vai ser contratado para estar num palco de um hotel, de um bar, de um esporte bar. Então é uma grande possibilidade, além do entretenimento, e fortalecer destino turístico. Las Vegas, hoje, tem o maior Convention Bureau. Convention Bureau é para atrair eventos. São 500 colaboradores no Convention Bureau de Las Vegas. Uma coisa impressionante. Né? Por quê? Porque para captar todos os tipos de eventos. Então, Las Vegas, 45% é receita de jogo. O restante é 5 Circo du Soleil, gastronomia, hospedagem, feira de todos os tipos e níveis, tem um evento de MMA, tem um evento de basquete e assim por diante. Então, vira uma cidade de entretenimento, uma cidade de eventos. Ficou bem claro para nós, a gente sabe que a matéria de jogos no país, que desde 1946 nós não falamos sobre isso, né, e divide opiniões muitas vezes, mas eu acho que nada melhor do que a boa informação de trazer o quanto isso tem de potencial, o quanto isso pode ajudar a nossa economia e os cuidados também com compliance, saúde mental, boas práticas de negócio que, regulamentando, a gente favorece este mercado. Você gostou dessas dicas? Então fique comigo de segunda a sexta aqui na TV Tati SBT, trazendo mais dicas de empreendedorismo e negócios. E sábado, às 10h30, uma entrevista sempre muito exclusiva e muito especial para você. Até mais!